Então hoje, pessoal, hoje a gente vai... Semana passada a gente viu a prata de subnet, mas com exemplos que justificassem, né, a utilização da prata de subnet. Vimos 6 exemplos na aula passada. Vimos o comando ipconfig/all. E hoje nós vamos ver na prática a utilização da técnica de subnetting, tá? Tanto em rede local quanto em rede WAN. Então, para começar, né, pessoal, por que na rede local, nas LANs, a técnica de subnetting não é tão prioritária quanto quando consideramos as redes WAN. E aí? Por quê? Está aqui em destaque. Porque na rede local, nas LANs, a técnica de subnet não é tão prioritária quanto quando consideramos as redes WAN. E aí? Porque nas redes locais, a técnica de subnet não é tão prioritária? Nas redes locais, olha, dica 1, nas redes locais usamos endereços privados ou públicos? Ainda não coloquei no mural do terceiro ano não ele, mas vou colocar, tá? Vamos nos concentrar aqui, ó. Nas redes locais usamos endereços privados ou públicos? Beleza. Bora, rapaz, responde. Nas redes locais usamos endereços privados ou públicos? Privados, né, Janderson? Por quê? Porque nas redes locais nós utilizamos endereços privados. Pedro também concorda que são privados. Qual é a justificativa? Porque nas redes locais nós utilizamos endereços privados. Porque nas redes locais nós utilizamos endereços privados. Vou cronometrar aqui, ó. Por conta do gasto também, que é menos do que o... É grátis, né? Isso. Público, e por causa da quantidade também. Isso, né? Então, por causa, a gente pode utilizar os endereços privados de forma gratuita, não precisamos custear o aluguel desses endereços. E aqui Joyce falou que acha porque não tem endereços públicos para todos os hosts. Verdade, né? Os endereços privados eles podem se repetir, né? Então, por quê? Porque nas redes locais os endereços privados, porque nas redes locais distintas os endereços privados podem se repetir. A gente já confirmou isso 2 vezes, né? Quando a gente fez o comando IPA no nosso celular, o ifconfig, o ipconfig, a gente copiou e colou no chat e viu que alguns endereços se repetiam, tá? Porque nas redes locais distintas os endereços privados podem se repetir. E também a utilização de endereços privados é gratuita. Então a utilização é gratuita. Então são as duas. Você pode utilizar endereço público dentro da rede local? Pode, né? Acontece que você vai custear isso aí.
não é? E você tem a opção de fazer essa configuração privada gratuita utilizando os blocos de endereço privado. Então vamos lá, ó. Inserir tabela, primeiro, último, ABC. Então, ó, classe, primeiro endereço, último endereço. Então na classe A, qual é o primeiro endereço privado? Na classe A, qual é o endereço privado? Qual é o endereço privado de rede na classe A? E aí? (10.0.0.0), né? Gabriela colocou aqui. E qual é o último endereço privado da classe A? O endereço de broadcast da classe A privada. Tiago colocou 10.255.255.255. Jonas também. Beleza, obrigado. Qual é o primeiro endereço privado da classe B? O endereço de rede da classe B privada, a primeira. Isso, 172.16.0.0 e a última 172.31.255.255, não é? O primeiro endereço de um bloco é sempre o endereço de rede, o endereço no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 0, tá vendo? Na classe A, o primeiro octeto é rede, segundo, terceiro e quarto octeto são host. Todos os bits na faixa de host são iguais a 0, endereço de rede. Na classe A, primeiro octeto de rede, segundo, terceiro e quarto octeto de host, todos os bits na faixa de host são iguais a 1. Se você converter aqui 255 para binário, vão ser 8 bits 1. Aqui a gente vai ter 24 bits 1, convertendo os 3 últimos octetos. Todos os bits na faixa de host iguais a 1, endereço de broadcast, né? Idem aqui, rede, rede, host, host. Todos os bits na faixa de host são iguais a 0, endereço de rede. Todos os bits na faixa de host são iguais a 1, endereço de broadcast. Vai lá, na classe C, qual é o primeiro endereço de rede na classe C? Beleza, Jonas? O 92.168.0.0, o último 92.168.255.255. Né? Então aqui nós temos cada uma das faixas, né, reservadas pelo RFC 1918, não é? O RFC 1918 é o que traz a padronização para as redes privadas. Deixa ele carregar aqui. Tá aqui, né? A tabela no documento original que a gente acabou de representar. Tá aqui, né? Então o nome do documento é Address Allocation for Private Internets. Alocação de endereço para as internets privadas, não é? Esse é o nome do documento. E está ele aqui, tá? Então, para que a gente utilizaria endereçamento subrede e endereçamento privado, não é? Por uma questão de você controlar o acesso. Então essa é a justificativa técnica plausível, já que não é a economia de endereços. Em que situação a gente veria isso? Eu preparei aqui uma imagem para vocês. Então, imagine que cada conjunto desse, veja só, quantos computadores tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Então, cada LAN dessa aqui tem 28 computadores, tá? Então, imagine que isso seja uma sala de um curso, né? Então, abrir um curso, tem um curso aí para formação da OAB. E aí você tem, em cada uma das turmas, você tem 28 alunos, não é? Ou 30 alunos, você considera aqui que ao menos 2 alunos vão levar os seus computadores, tá? E a gente tem aqui diversas salas. Sala 1, eita como tá pequena essa fonte. Deixa eu aumentar aqui, botar aqui uns 100. Então, sala 1, Ctrl C, Ctrl V, sala 2... E vocês já pegaram a ideia, né? Até a sala 8. São 8 salas aqui nesse curso, tá?
Cada uma das salas tem 28 computadores, tá? Então, você não quer permitir que os alunos da sala 1 acessem os equipamentos do aluno da sala 2, tá? Vocês não querem permitir. Imagine aqui, claro, eu não coloquei aqui o cabeamento, tá? Para não ficar poluído demais na imagem, mas todos esses computadores estão ligados aqui a esse switch, tá? Esse switch aqui é um switch de 32 portas, então tem aqui 28 computadores por... Isso, tem 224 computadores no total, né? 28 vezes 4... Cadê? 28 vezes 8, perdão, 224. Eu também já tinha feito essa conta previamente aqui, Thiago, não é para comprovar que tem 224 computadores, tá? E aí, pessoal, se você quiser evitar que um desses computadores, né, tenha acesso aos demais, uma técnica muito simples é você criar aqui sub-redes. Claro, você poderia alocar aqui uma rede diferente para cada um, não tem problema, tá? Você poderia colocar aqui, ó, uma rede classe C, 192.168.1.0/24. Essa seria a primeira sub-rede, essa seria a segunda, tá? Poderia colocar aqui a sub-rede 2. Lembrando sempre, tá, pessoal? Esses 24 aqui é equivalente à máscara 255, 255, 2550. É a quantidade de bits 1 na massa sub-rede, começando pelo lado esquerdo, tá? Então esse 24 aqui é equivalente a escrever a máscara 255, 255, 2550. Isso aqui está informando que os 3 primeiros octetos, isso é classe C, fazem parte da faixa de rede, ou seja, são o DDD. O último octeto faz parte da faixa de host, ou seja, o número de telefone dentro daquele DDD. Note que os 3 primeiros octetos na sala 1 são diferentes dos 3 primeiros octetos na sala 2. Isso é uma forma de você fazer a configuração. Então, em cada uma dessas redes eu poderia ter 256 endereços, sendo que 254 válidos, já que eu não posso nem utilizar o endereço de rede, nem utilizar o endereço de broadcast, tá? Essa seria uma abordagem. E eu colocaria aqui redes diferentes para cada uma delas. Não precisam ser contínuas, né? Aqui eu poderia botar 20, aqui eu poderia colocar... a 99, não importa, né? O que importa aqui é a gente lembrar que na classe C eu tenho 256 redes diferentes. Na classe C, o primeiro, segundo e terceiro octetos fazem parte da faixa de rede, né? E aqui o primeiro octeto não muda o valor, o segundo octeto não muda o valor, o que muda o valor é o terceiro octeto. Ele pode variar de 0 a 255, totalizando 256 redes privadas classe C, tá? E aí a gente poderia continuar com esse raciocínio e criar mais 4 endereços aqui, sem problema. Vamos completar para fechar o raciocínio. Aqui eu poderia ter a rede 222. Aqui eu poderia ter a rede 23. Por exemplo, né? Cada um desses caras poderia ser o número de um bloco, não é? Poderia ser representar um andar, não é? Então, se fosse no 20º andar, você começaria no 22º andar. Então você começaria com 22 e a segunda sala do 20º andar seria a sala 222. Isso é nomenclatura comum em edifícios, né? Por exemplo, eu moro no 11º andar, o número do meu apartamento é 1101. Então eu poderia criar uma associação, tá? Claro, isso é só uma convenção, não existe nenhum padrão com relação a isso, tá? É só uma questão de lógica aí para você organizar os seus endereços, as suas redes, tá? Então isso também já evitaria que um determinado computador em uma dessas salas pudesse alcançar um computador em outra sala. Eu teria que configurar esse carinha aqui, o roteador, tá? Esse roteador aqui tem no mínimo 8 portas, né? Estão chegando aqui 4 cabos UTP nele, tá? Proveniente de cada um dos switches. Lembrando que não estão representados os cabos UTP por uma questão de não poluir a imagem, mas todos esses computadores estão interligados através de cabo UTP até o switch, tá? Não esqueçam disso. Então esse seria um possível cenário.
tá? Outra forma seria, bem, eu quero utilizar apenas uma rede privada e eu vou criar sub-redes. Também é uma opção. Então deixa eu dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, colocar um novo, Ctrl V, reduzir o zoom aqui, e vamos agora para a técnica de subnet. Então eu vou deletar aqui cada um desses caras, tá? E eu vou adotar essa rede, 192.168.1.0/24. Então, ó, na técnica de subrede existe um algoritmo para a gente fazer a técnica de subrede, tá? Então, primeiro, algoritmo para subnetar, tá? Isso é aportuguesado, tá? Subnetar uma faixa de endereços. Então, a gente começa com 192.168.1.0, né? /24, ou a gente pode também escrever 192.168.1.0/255.255.255.0. É a mesma coisa, tá? O nome dessa notação é CIDR, Classless Interdomain Routing, tá? E o nome dessa notação é notação decimal pontuada. Existem dispositivos que aceitam uma notação, existem dispositivos que aceitam outra notação, e existem dispositivos que aceitam as duas, tá? Então a gente aprende as duas notações. Essa notação, né? CIDR significa Classless Interdomain Routing. Interdomain Routing é o nome da notação, tá? Aqui usa a barra. Nome da notação que utiliza a barra para representar a máscara de subrede. Beleza. Então, passo 1, eu escolho uma rede class full, ou seja, que não está subnetada, tá? Uma classe completa, uma classe cheia, que é sem classe, tá vendo? Uma classe completa. É o que utiliza a máscara padrão, tá? Uma rede class full para iniciar a técnica de subnet. Então eu escolhi essa daqui, 192.168.1.0. Passo 2, representar a faixa de host em binário. Então, pessoal, esse endereço é classe C. Deixa eu ver as cores que a gente está utilizando, para utilizar sempre as mesmas cores. A faixa de rede é azul. Então, eu vou colocar aqui a faixa de rede como azul, tá? E a faixa de host como vermelho. Então, eu vou e represento a minha faixa de rede, melhor, minha faixa de host em binário. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, isso daqui é um octeto. Se eu passar 0 na base decimal para 0 na base binária, considerando 8 bits, serão todos os bits 0. Então, representei aqui todos os bits na faixa de host em binário, tá? Então, passo 3, alocar bits da faixa de host para a faixa de subnet. Então, o que é isso? Nós sabemos que com 8 bits na faixa de host, eu tenho 2 elevado a 8 endereços, que é igual a 256 endereços, sendo 254 válidos. Estão lembrados disso? Isso, Tiago. Uma rede classe C caberia os 224. É verdade, tá? Caberia sem problema. Mas a gente está fazendo uma solução em que os determinados computadores de uma das salas não vão conseguir enxergar os computadores de outra sala, tá? Então essa é a forma, é uma forma já de você implementar um nível de segurança, porque atribui ao administrador da rede a possibilidade de fazer com que hosts em uma determinada rede possam alcançar hosts em outra rede. Então só se o administrador configurar o roteador aqui,
que uma determinada máquina na sala 1 vai poder alcançar a máquina na sala 2 se elas estiverem em redes diferentes ou em sub-redes diferentes. Tá? Então, 2 elevado a 8, 256 endereços, sendo 254 válidos. Não é? Mas quantos computadores existem em cada uma das salas? Estão lembrados? Quantos computadores existem em cada uma das salas? Alex lembrou aqui, 28, né? Janderson também, Yasmin também lembrou 28, beleza. Eu só preciso de 28 endereços, né? Mas quantos endereços eu tenho atualmente? 254, não é? Então, 254 eu só preciso de 28, eu tenho um desperdício grande aí de endereços, né? 254, eu só preciso de 28, eu estou desperdiçando 226 endereços. Tá? Aí o que é que eu faço? Veja como é que funciona. Eu aloco bits da faixa de host para a faixa subnet. Então eu aloco esse primeiro bit aqui. Esse primeiro bit que era vermelho fazia parte da faixa de host, agora ele vai fazer parte da faixa de subrede. Né? E agora sobraram quantos bits na faixa de host? 7, não é isso, Alex? Então aloquei o primeiro bit da faixa de host e o coloquei na faixa de subrede. Então, pessoal, existem livros, né? Existe literatura que chama esse bit aqui de faixa de subrede e marca ele de outra cor, tá? Por exemplo, verde. O verde está indicando aqui que ele está na faixa de subrede. Para simplificar para a gente, né? Todos os bits da faixa de subrede a gente coloca na faixa de rede, porque não tem necessidade da gente usar essa nomenclatura, tá? Então eu coloco ele como azul aqui, você vai encontrar na literatura faixa de rede, faixa de subrede e faixa de host. Para efeitos práticos, a faixa de subrede e a faixa de rede são a mesma coisa, tá? Então aloco o primeiro bit da faixa de host e coloco na faixa de subrede. Com isso, restam 7 bits na faixa de host. Né? Então, 2 elevado a sétima é igual a 128. Né? Sendo que eu preciso de quantos endereços mesmo? 28, né? Jonas, Alex e Yasmin aqui estão, Janderson também estão aqui atentos, preciso de 28. Mas eu tenho 128. Então eu continuo alocando, né? Aloco agora o segundo bit. Ctrl V. Aloco agora o segundo bit. E eu vou sair representando, tá? Nesse primeiro exemplo, copiando e colando aqui, enquanto a gente estiver fazendo a alocação na faixa de rede. Então, esse foi o resultado da primeira etapa. Tá? Vou até voltar ele aqui para vermelhinho. Vermelhinho. Tá? E aloquei o primeiro. Agora eu vou alocar o segundo. Quando eu aloco o segundo, tá? Deixa eu até inverter aqui para o negócio ficar mais didático. Ctrl V. Agora tem-se 128 endereços na faixa de host, sendo 126 válidos. Contudo, só são necessários, no exemplo considerado, 28 endereços. Ainda tenho um desperdício de 100 endereços por subrede. Então, continuamos alocando bits da faixa de host para a faixa de rede. Tá? Aloco o segundo bit. Agora vão restar 6. Né? Aí pego tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aloquei o segundo bit aqui, ó, ele era vermelho, passou a ser azul. Sobraram quantos bits na faixa de host? Agora. Alex se adiantou aqui, né? Agora sobraram 6, né? 2 elevado a sexta
vai ser 64, não é? Agora tem-se 64 endereços, sendo que 62 são válidos, mas eu preciso, né, apenas de 28. Ainda tem um desperdício de 64 menos 28, vai dar 30 e 64, 28, 34. 36. Com 28... Não, 34, tá certo. Então, 34 endereços por subrede. Então, continuamos alocando. A gente faz a última alocação aqui. Agora a gente vai alocar o terceiro bit. Tá? Então, aloco o terceiro bit. Terceiro bit da faixa de host. E eu coloco na faixa de subrede. Com isso, restam 5 bits na faixa de host. Não é? Então, aloquei mais um aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? E agora restaram 5 bits na faixa de host. 5 bits, 2 elevado à quinta, que são 32. Não é? Tem-se agora 32 endereços, sendo que 30 são válidos. Só são necessários no exemplo considerado 28. Não é? Agora eu tenho desperdício. Agora tenho um desperdício mínimo de 2 endereços. Tá? Então, se a gente alocar mais um bit, não é? Agora vão ficar apenas 4 bits na faixa de host se a gente continuasse. 2 elevado à quarta dá 16. Eu não conseguiria endereçar cada um das subredes, tá? Então, o resultado disso, pessoal, é uma tabela, tá? Onde a gente pode organizar as subredes. Então, como a gente subnetou 3 bits na faixa de host para a faixa de subrede, tá? Eu criei aqui 8 subredes. Porque 000 eu posso ter 8 combinações. 000, 001, 010, 01, 100, 101, 10 e 11. Tá? Quando eu passo isso para decimal, a gente vai ver os endereços de rede das subredes. Tá? Isso é confuso da primeira vez que a gente escuta. Eu me lembro quando o professor Cláudio me ensinou isso, também foi confuso. Tá? Mas vê como a gente vai montar essa tabela. Essa tabela ela vai ter 4 colunas, tá? Com o índice numérico da subrede, o endereço de rede, os endereços de host da subrede e o endereço de broadcast. Então, vou inserir aqui uma tabela com 4 colunas e 9 linhas. Pronto, tá aqui. Aí esse aqui é o índice numérico da subrede. Tá? Então, como eu sei quantas subredes resultaram no processo de subnet? Elevando 2 a quantidade de bits que eu aloquei. Como eu aloquei 3 bits, não é? Vai ser 2 elevado à terceira, que é a quantidade de subredes criadas. Então eu vou ter 8 subredes. Subrede 1, eu vou copiar e colar aqui para adiantar o serviço. Ctrl C, droga. Ctrl V e colocar o índice aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, como é que eu sei a quantidade de subredes que foram criadas do processo de subnet? Eu elevo 2 a quantidade de bits que eu aloquei da faixa de host para a faixa de subrede. Tá? Como foram 3 bits, né, eu aloquei 3 bits, 2 elevado à terceira é igual a 8. Para calcular a quantidade de subredes resultantes do processo de subnetting, elevamos 2 a quantidade de bits presentes na faixa de subrede. Como alocamos 3 bits da faixa de host para a faixa de subrede, 2 elevado à terceira é igual a 8 subredes resultantes.
tá? Então, o primeiro passo é escolha uma rede classful para iniciar o processo de subnet. O segundo, represente a faixa de host em binário. O terceiro, alocar bits na faixa de sub para a faixa subnet até que o desperdício de endereços seja mínimo. Então a gente fez esse laço aqui, né? Um laço for, um laço while, 3 vezes. Alocamos o primeiro endereço, alocamos o segundo e alocamos o terceiro. Então foram 3 subredes resultantes, né? O passo 4 é montar a tabela. Passo 4, montar a tabela com os índices das subredes na primeira coluna, vírgula. Os endereços de rede, endereço de rede na segunda coluna, com os endereços de rede na segunda coluna, as faixas de endereços de host na terceira coluna e os endereços de broadcast na quarta coluna. Olha um resumo que o Thiago colocou, né? Resumindo, no subnet, alguns bits da faixa de host são reservados para se adequar a uma demanda de X hosts. Tem essa relação, né? Quantos bits eu aloco, eu vou ter um conjunto de endereços de host resultantes. O passo 3 é o laço, né? Então, passo 1, escolher. Passo 2, representar. Passo 3, alocar os bits. Não é de forma repetida, até que o desperdício de endereço seja mínimo. E o passo 4, montar a tabela. Então, vê só. Então, o primeiro endereço de rede da subrede é sempre igual ao endereço de rede da rede original. Vê se tu consegue observar, né, absorver essa frase. O primeiro endereço de rede da primeira subrede é sempre igual ao endereço de rede original. Qual é o endereço de rede? Qual foi a rede que a gente escolheu? Foi essa rede aqui, ó, 192.168.1.0. O endereço de rede da rede original é igual ao endereço de rede da primeira subrede. Então, o primeiro endereço de rede aqui vai ser 192.168.0.0. Pessoal, eu sei que eu tenho 32 endereços, sendo que 30 são válidos. 30 são válidos, tá? Então, 192.168.0. Qual é o primeiro endereço de host da primeira subrede e qual é o último endereço de host da primeira subrede? E aí? Qual é o primeiro endereço de rede, ou melhor, qual é o primeiro endereço de host da primeira subrede? Qual o primeiro endereço de host da primeira subrede? Lembrando sempre, vocês podem abrir aí o arquivo de anotações, né? Deixa eu botar o link aqui no chat, para quem quiser abrir, conseguir abrir. Esse é o endereço de rede da primeira subrede, Alex. Qual é o endereço de host? Se eu pegar esse primeiro computador aqui para configurar, ó, esse primeiro computador, qual é o endereço que eu vou configurar nele? Se eu pegar esse primeiro computador aqui, né, for nas propriedades do Windows, né,
ou utilizar o comando ifconfig lá no Linux para configurar o endereço. Qual vai ser o primeiro endereço de host desse computador? Eita, aqui é 1, né? Eu botando 0 e aqui é 1. A gente adotou a rede 1. Então, o primeiro endereço de host será o primeiro endereço válido, não é? O 1. Então, pessoal, não é? Jonas aí fez uma pergunta e vai responder, né? 192.168.1. Está correto, não é? Agora, qual é o último endereço de rede? Não é? Vou agora mudar aqui a pergunta. Qual é o último endereço de rede? Ou melhor, qual é o último endereço de host? Qual é o último endereço de host da primeira subrede? Lembrando que eu tenho 32 endereços. O primeiro é de rede, o último vai ser de broadcast. O utilizado, sem dúvida, vai ser o 28, não é? Mas o válido, né? Eu posso ir até que endereço? Se eu tivesse mais de 28 computadores, né? Eu poderia ir até que endereço de host na primeira subrede? 30, não é? E o último endereço, 92.168.1.31, vai ser endereço de broadcast. Pessoal, do 0 ao 31, eu tenho 32 endereços, concordam? Do 0 ao 31, são 32 endereços. Foi esse valor que a gente chegou, não foi na TEC Subnet? Eu vou ter 32 endereços. Então, eles aqui representados. O primeiro endereço é o de rede, o último é de broadcast. Não é? E o que é endereço de host? Endereço de host é endereço que nem é de rede, nem é de broadcast. Tá? Vou relembrar aqui os conceitos, tá? Endereço de rede. Endereço no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 0. Tá? Isso é o conceito de endereço de rede. Endereço de broadcast. Todos os bits, endereço no qual broadcast. Endereço no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 1. A 1. Tá? E o que é endereço de host? Endereço de host é o endereço no qual todos os bits na faixa de host não são simultaneamente iguais a 0 e a 1. Ou seja, para ser endereço de host, basta não ser endereço de rede nem ser endereço de broadcast. Simples assim. Tá, pessoal? Se a gente converter 0, não é, para binário, tá? Vão ser 8 bits zeros. Os 5 bits na faixa de host serão iguais a 0. Se a gente converter 31, tá, para binário, 31 em decimal, ó, 31 na base 10, vai ser igual a... Olha só, vocês podem fazer a técnica de divisão por 2, tá? Não tem problema. Podem fazer a técnica de divisão por 2. Vai ser igual a 000111111. Tá? Vocês vão ver que quando converter, vai ser igual a isso aqui. Aí vê só o conceito de endereço de broadcast, tá? O endereço de broadcast, todos os bits na faixa de host são iguais a 1. Vamos lá. Nós alocamos 3 bits da faixa de host para a faixa subrede. Restaram 5 bits na faixa de host. Os 5 bits na faixa de host são iguais a 1 quando for 31. Isso caracteriza o endereço de broadcast. Tá? E aí, pessoal, vê como fica fácil agora a gente determinar o restante dos endereços de host. É só continuar, tá? O último endereço da primeira subrede é o endereço de broadcast. O endereço de rede da segunda subrede vai ser o endereço de broadcast da rede anterior mais 192.168.1.32.
E aí, pessoal, para ter todos os endereços de rede, é só você ir somando o 32. 0 para 32, aí 64. 32 mais 32, 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 32, 128. 128 mais 32, 160. 160 mais 32, 192. 192 mais 32, 224. Então, para você saber todos os endereços de rede, é só você ir somando na faixa de host com a quantidade de endereços de host que sobraram, tá? Então, o endereço de rede da segunda subrede é o 92.168.1.32. Aí eu vou copiar isso aqui também. Ó, mesma coisa para broadcast. O endereço de broadcast da rede anterior é igual ao endereço de rede da rede anterior menos 1. O endereço de broadcast da subrede 2 é igual ao endereço de rede da subrede 3 menos 1. É contínuo, tá? Os intervalos são contínuos. O endereço de broadcast da subrede 3 é igual ao endereço de rede da subrede 4 menos 1. Logo vai ser 95. Eu vou ficar repetindo isso, tá? O endereço de rede da subrede 4, ou melhor, o endereço de broadcast da subrede 4 é igual ao endereço de rede da subrede 5 menos 1. 127. O endereço de broadcast da subrede 5 é igual ao endereço de broadcast da subrede 6 menos 1. 159. Blá 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 blá. 191. Blá 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 blá. 123. Ou melhor, 223. E o endereço de broadcast da última subrede é igual ao endereço de broadcast da rede original, ou seja, 255. Os endereços de host vão ser sempre dentro do intervalo. Então, ó, para facilitar a vida aqui da gente, ó. Qual é o primeiro endereço de host da subrede 2? 33, não é? Ó, aqui o 32 é o endereço de rede, o 33 vai ser o primeiro endereço de host. Então eu pegaria esse primeiro computador aqui, ó, da segunda subrede e configuraria com o IP o 92.168.1.33, tá? Na prática é assim. Qual é o último endereço de host da segunda subrede? (62). Entenderam já aí, pessoal? É só você colocar agora, não é? Dentro dos intervalos. Aí eu vou copiar e colar esse negócio aqui para a gente adiantar. Ctrl V. E é só você ir colocando, não é? Se 64 é o endereço de rede da terceira subrede, 65 é o primeiro endereço de host e 94 é o último endereço de host. Então eu colocaria aqui nesse primeiro computador da terceira subrede o endereço 65. Vou representar aqui, ó, só para a gente ter um exemplo, tá? Esse carinha aqui seria o 192.168.1.65. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. E esse seria o endereço desse computador aqui, tá? 192.168.1.65. E é só completar, tá? Seguindo a lógica. Se 96 é o endereço de rede da quarta subrede, 97 é o primeiro endereço de host. Se 127 é o endereço de broadcast, 126 é o último endereço de host. 128, 129. E 159 é o de broadcast, logo 158 é o último endereço de host. Deixa eu diminuir o tamanho dessa coisa aqui que cabe.
Pronto. Então, 161, 190. 193, 222. 225, 254. Então, esses endereços aqui na coluna endereço de host são os endereços que eu utilizaria para endereçar os hosts em cada uma das sub-redes. Tá? Seria assim. Fala aí quem não entendeu. Eu sei que não entendeu. Rapaz, isso para eu fazer da primeira vez também foi enrolada, viu? Quem foi que não entendeu esse negócio aí? Diz aí, não entendi, quero outro exemplo, não entendi. Fala aí. A gente tem um algoritmo para seguir, tá? A gente segue os passos do algoritmo e culmina com isso aqui. Uma coisa importante, pessoal. Ó, Cássio disse que não entendeu, né? Raniel disse também que não entendeu, né? Tá meio enrolado aí. Vamos fazer um segundo exemplo. Isso aí, pessoal, é só a gente exercitar, tá? É assim mesmo. Quanto mais a gente exercitar, mais vai ficar fácil da gente repetir. Lembrando, pessoal, tá? A gente tem um passo 5 aqui que é determinar, passo 5, determinar a máscara de subrede resultante. Tá? Que pode ser um passo 2 lá em cima também, não tem problema. Tá? Então a massa subrede vai ser o seguinte, né? Lembrando, né? A gente relembrou aqui o conceito de endereço de rede, relembrou o conceito de endereço de broadcast, relembrou o conceito de endereço de host. Né? Então a massa subrede resultante vai ser o seguinte, pessoal, quando a máscara é /8, ela é 255, ou melhor, 255.0.0.0. Quando a máscara é /16, ela é igual a 255.0.0. Quando a máscara é /24, ela é igual a 255.255.255.0. Essa daqui é a representação class full, ou seja, classe completa. Tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que /8 quer dizer que tem 8 bits na faixa de host, na faixa de rede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Opa, Ctrl Z, Z. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Isso aqui quer dizer o /8, tá? Isso aqui quer dizer o /8. Existem 8 bits 1 na faixa de rede. O /16 é a mesma coisa, tá? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. O /16, o 255, 25500 quer dizer isso. Existem 16 bits na faixa, 16 bits 1 na faixa de host, não é? 16 bits 1 na máscara. E por analogia, vocês já entenderam esse negócio aqui, não é? Obviamente, o /24, 255, 255, 2550, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que tem 24 bits 1 na massa subrede. Isso quer dizer o /24, o /16 e o /8. Tá? Aí, pessoal, o que foi que a gente fez? A gente pegou 3 bits da faixa de host e jogou na faixa de rede. Então, 3 bits que estavam na faixa de host, a gente jogou na faixa de rede. Tá? A gente criou a máscara /27. Então, a gente tem esses 3 bits aqui, mais 3 bits 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 3 bits aqui foram os bits que a gente... Ctrl C, Ctrl V. Que a gente alocou para a faixa de subrede. Tá? Então, com isso, agora eu tenho 27. Tá? Então, eu tenho esse bit do último octeto agora na faixa de rede. Lembrando, pessoal, tá? Lembrando, ó, vou colocar aqui a tabela de novo. Inserir tabela com 8 e 2.
Cada bit em uma posição tem um valor correspondente em decimal. Tá? A gente já viu isso em outras aulas, que é o processo de conversão, né? De binário para decimal. Então, esse primeiro bit aqui é o bit 128, esse é o 64, esse é o 32, esse é o 16, esse é o 8, esse é o 4, esse é o 2, esse é o 1. Faz parte do processo de conversão de binário para decimal. Não é? Então, 128 mais 64 mais 32. 128 mais 64 mais 32 é igual a 224. O que é que eu estou fazendo? Pegando esse último octeto aqui, que foi o octeto que eu mexi, né, que eu aloquei bits da faixa de host para a faixa sub-rede, e estou convertendo esse último octeto para decimal. Tá? Então a máscara barra 27 ela vai ser igual a 255.224. Tá? Esses 3 bits agora, em vez de ter 0 na faixa de host, agora eu vou ter 224. Essa é a máscara resultante do processo de subnet. 224. Determinar a massa subrede resultante. Não é? Passar os bits da faixa de subnet, que foram retirados da faixa de host, passar os bits de binário para decimal. Converter, né? Então, antes eu tinha 24 bits na faixa de rede, agora eu aloquei mais 3, tá? E agora esses 24 se transformaram em 27. Esse último octeto aqui, ó, esse último octeto, eu vou converter esse último octeto sublinhado de binário para decimal. Quando eu converto de binário para decimal, eu somo o bit 128, o bit 64 e o bit 32. Dá 224, que é a máscara resultante. Tá? Pessoal, a gente podia ter aqui, ó, na hora que a gente converteu, na hora que a gente subnetou, a gente podia ter colocado já bits 1 aqui. Ou a gente podia ter passado tudo 1. Tá? Não importa muito. O que importa é a gente saber a quantidade de bits que a gente subalocou e passar essa quantidade de bits alocados para decimal para determinar a massa. Claro, na notação CIDR é simples. É só eu somar, não é? Tô na classe C, subnetei 3 bits. Eu sei que a máscara padrão é 24. 24 mais 3, 27. Vamos imaginar que eu tivesse aqui na classe B. Não é? Na classe B eu tivesse alocado 4 bits. Então a máscara passaria a ser barra 20. Simples assim. Barra 20. Já que eu aloquei, né? Se fosse classe B, eu teria 16 bits. Aloquei 4, ela vai passar a ser barra 20. Tá? Se eu tivesse na classe A, por exemplo, na classe A e tivesse alocado 10 bits, qual seria a máscara resultante na notação CIDR? Barra 8, aloquei 10 bits, né? Passaria a ser quanto? Repetindo a pergunta, se eu comecei a subnetar na classe A e subnetei 10 bits, a máscara passaria a ser barra 8 para que barra? 8 com 10, barra 18. Essa passaria a ser a máscara. Tá? Vamos fazer outro exemplo completo aqui para exercitar. A gente só consegue fazer isso se consegue aprender isso com repetição. Então vamos imaginar outro cenário aqui agora. Vamos imaginar o cenário. Deixa eu montar mais um aqui. Pegar esses carinhas aqui, dar o Ctrl C, Ctrl V, botar aqui
Então aqui a gente tem 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, né? 7 vezes 8, 56. Então a gente vai ter aqui agora, ó, o cenário. Segundo cenário. Deixa eu diminuir aqui. Nesse segundo cenário, a gente vai ter 4 salas agora, tá? Cada uma com 56 computadores. Esse é o segundo cenário. 4 salas com 56 computadores. Tá? Então, exercício 1 de subnet. Então, você agora abre um documento em branco aí do seu Google Docs, abre um documento em branco, tá? E monte aqui o algoritmo passo a passo. Imagine a situação em que um escritório, pode ser um escritório, possui 4 salas com 56 computadores por sala. O administrador da rede resolveu adotar a técnica de subnetting para endereçar os hosts dessa rede. De forma que o desperdício de endereços seja mínimo. Ô, professor, só corrigindo aqui, na tabela o senhor começou o valor decimal com 2, feito com 1 no caso, em vez de 2. Onde? 0, 2, nessa tabela, Não. embaixo do barra 27. Sim, isso aqui, 4. calma, é isso aqui, tá? Porque, claro, eu posso chegar aqui, colocar uma linha aqui, inserir uma linha acima e colocar aqui o que você, ó, para entender, né? 2 elevado a oitava, 2 elevado a sétima, 2 elevado a sexta, não é isso a dúvida? 2 elevado a quinta, 2 elevado a quarta, 2 elevado a terceira, 2 elevado a segunda. Eita, aqui era 7, perdão. Deixa eu pegar aqui o Ctrl X, Ctrl V, 2 elevado a primeira e 2 elevado a 0. Que é o valor correspondente aqui, né? 2 elevado a sétima dá 128, 2 elevado a sexta dá 64. Né? E aí você vai, né? 1 vezes 2 elevado a sétima, 1 vezes 2 elevado a sexta, 1 vezes 2 elevado a quinta. A gente já viu isso, né? Nesse curso, está lá embaixo, no arquivo de anotações. Tá? E isso aí também viu em fundamentos a questão de conversão de binário para decimal. É só para justificar de onde vem esse valor 224 da máscara. Tá? Vamos exercitar mais, que quando a gente exercitar, né, cada vez a gente vai preenchendo as lacunas aí do conhecimento. Então, esse é o primeiro exemplo. Imagine a situação em que o escritório possui 4 salas com 56 computadores por sala. O administrador da rede resolveu adotar a técnica de subnet para endereçar os hosts dessa rede, de forma que o desperdício de endereço seja mínimo. Determine o melhor esquema de endereços para esse cenário. Então, vamos lá. Começar aqui, vou copiar e colar os passos, tá? Para a gente já deixar eles aqui bem bonitinho. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V. Esse é o passo 1. Esse é o passo 2. O passo 3.
Passo 3. O passo 4. Tá aqui. Uou. E o passo 5. Pronto. Deixa eu já colocar eles fixos aqui dentro de um quadro que a gente já utiliza para sempre. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Já fica aí. Então, passo 1. Escolha uma rede Classful para iniciar a técnica de subnet. Então, pessoal, vê só. Aqui no exemplo a gente tem 4 subredes de 56 computadores. Então, 4 vezes 56, 4 danado, dá 224. Eu consigo endereçar com uma rede classe C 224 computadores? Yep, né, Tiago? Sim, né? Jameson disse que sim. Então, pronto. Se eu tivesse um número de computadores maior, eu começaria com a rede classe B, tá? Mas como esse exemplo ainda comporta a rede classe C, sem problema, a gente vai para a rede classe C. Então vamos lá. Então eu escolho uma rede Classful. Vou escolher aqui o 92.168.20/24. Então escolhi a primeira, tá? Representa a faixa de host em binário. Então, 192.168.1234567 O endereço IP tem 32 bits divididos em 4 octetos. Tá? Então, obviamente, cada octeto 8 é formado por 8 bits. Então, representei aqui. Tá? Aloco bits da faixa de host para baixo da faixa de subnet até que o desperdício de endereço seja mínimo. Eu sei que a meta, né, são 56 computadores por sala. Então, eu vou precisar de 56 endereços por subrede. Essa é a meta. Então, eu coloco aqui, Ctrl C, Ctrl V. Você pode fazer isso no papel também, se for mais fácil para você. E aloco o primeiro endereço aqui, né? Represento aqui todo mundo vermelhinho. A gente sabe que a gente usa a faixa de host vermelho. Vou botar aqui todo mundo vermelho. E vou alocar o primeiro bit aqui. Aloquei o primeiro bit. Aloquei, né? Aloco o primeiro bit da faixa de host para a faixa de subrede. Com isso, eu vou copiar o mesmo texto de cima para ficar bem consistente aqui a explicação. Uou! Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl V. Então, aloco o primeiro bit da faixa de host e coloco na faixa de bits. Com isso, restam 7 bits na faixa de host. 2 elevado a 7 igual a 128. Agora tem-se 128 endereços na faixa de host, sendo 126 válidos. Contudo, só são necessários, no exemplo considerado, agora são 56, né, endereços. Ainda há um desperdício de 126 menos 56, 50 endereços. Opa, 126 menos 56. 126 menos 56, 70. Endereços. Não é? 126, está certo. Então, continuamos alocando bits da faixa alocando bits da faixa de host para a faixa de rede. Aí agora, dá um Ctrl V de novo aqui. Ctrl V. Aloco o segundo bit. O segundo bit da faixa de host e o coloquei na faixa de rede. E o coloco na faixa de subrede. Com isso, restam 6 bits na faixa de host. Então, eu peguei mais um bit aqui, que estava vermelho, e tasquei ele como azul. Com isso, 2 elevado a sexta dá 64. Tem-se agora 64 endereços na faixa de host, sendo que 62 são válidos, que eu sempre subtraio 2, né? Porque o endereço de rede é reservado e o endereço de broadcast também é reservado. Agora, né,
Com isso, há o desperdício mínimo de endereços de host. Claro, eu preciso de 56, né? No exemplo considerado, a gente precisa de 56 endereços. Se a gente alocar mais um bit da faixa de host para a faixa de subrede, restarão apenas 5 bits na faixa de host, o que nos levará a 32 endereços, sendo que 30 válidos, não sendo suficientes para endereçar cada uma das redes. E aí a gente fica com um desperdício de 6, não é? Precisa de 56, tem 52 válidos, com um desperdício de 6. Mínimo de 6 endereços de host. Passo 4. Montar a tabela com os índices das subredes na primeira coluna, os endereços de rede na segunda coluna, as faixas de endereço de host na terceira coluna e os endereços de broadcast na quarta coluna. Não é? E aí eu sei que o número de linhas da minha tabela, não é? Linhas da minha tabela será de 2 elevado à quantidade de endereços que foram subnetados, mais 1, porque é o cabeçalho da tabela. Não é? Vamos formatar aqui texto, sobrescrito, mais 1, onde N é a quantidade de bits alocados da faixa de host para a faixa de rede. Então, quantos bits a gente alocou? 2. Né? Então, a tabela aqui vai ter inserir tabela. Ela vai ter 4 colunas e vai ter 5 linhas. Tá? A primeira coluna aqui vai ser o índice da subrede. Aí eu vou ter a subrede 1, subrede 2, subrede 3, subrede 4. Né? O número de linhas da minha tabela é igual ao número... assim vai ficar ruim. Claro, né? O número de subredes é o 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits que foram alocados da faixa de host para a faixa de subrede. Aí eu coloco aqui endereço de rede, endereços de host e endereço de broadcast. Centralizo todo mundo aqui, vai ficar legalzinho. O primeiro endereço de rede... Eita, deixa eu colocar aqui o 20, né? Que eu saí copiando e colando e nem botei o 20 aqui. A gente optou pela rede 20. O primeiro endereço de rede é igual ao endereço de rede da rede original. O primeiro endereço de rede da primeira subrede é igual ao endereço de rede da rede original. 68.20.0. Então, agora, pessoal, são de 64 e 64 endereços. O endereço de rede da segunda subrede, 192.168.0.64. O endereço de rede da terceira subrede, 192.168.0. 64 mais 64, 128. O endereço de rede da quarta subrede, 192.168.20. A gente está trabalhando com 20.20. 128 mais 64, 192. Aí fica fácil de montar a tabela agora, né? O endereço de broadcast da subrede 1 é igual ao endereço de rede da subrede 2 menos 1, 63. O endereço de broadcast da segunda subrede é igual ao endereço de rede da terceira subrede menos 1, 127. O endereço de rede da terceira subrede é igual ao endereço de rede o endereço de broadcast da terceira subrede é igual ao endereço de rede da quarta subrede menos 1, que é o 191. O endereço de broadcast da última subrede é igual ao endereço de broadcast da rede original, 192.168.20.255. E aí fica simples, né, da gente preencher os endereços de host. 192.168.20.1
até 192.168.20.62. Ctrl C, Ctrl V. Aí a dica, né? Você tira aqui os endereços da faixa de host. Faz o Ctrl C, Ctrl V aqui para acelerar o negócio. E só preenche. O endereço de host, o primeiro endereço de host da segunda subrede é o 65. O último endereço de host da segunda subrede é o 126, que é o endereço de broadcast -1. Eu poderia colocar qualquer um desses endereços aqui, né, nos hosts da minha subrede 2. Considerando que essa aqui fosse a subrede 2, eu poderia configurar o primeiro computador com o IP 192.168.20.65. Se aqui é 128, o primeiro endereço de host da terceira subrede é o 129. Se aqui é 191, o último endereço de host da terceira subrede é o 190. 192, 193. 255, 254. O passo 5, determinar a subrede. Converter os bits da faixa de host para subnet que foram retirados da faixa de host de binário para decimal. Então a gente tirou aqui 2 bits, né? Tiramos 2 bits. Ctrl C. Ctrl V. Né? Então agora esse bit aqui é 0. Então eu vou somar apenas os 128 mais 64, que é igual a 192. Então a máscara originalmente era barra 24, a máscara originalmente era barra 24 e passa a ser barra 26. Na notação decimal pontuada, isso é igual a 255.255.255.192. É para isso que a gente faz essa conversão, tá? Para determinar aqui o valor em decimal pontuado da máscara de subrede. E aí, no segundo exemplo, já ficou um pouco mais claro? Aí Gustavo disse que ficou um pouco mais claro. A gente viu um exemplo, né, pessoal, que foi necessário criar 4 subredes. Outro exemplo foi necessário criar 8 subredes. Tá? Vamos agora apimentar o negócio e partir para o seguinte. Exemplo 2 de subrede. Exercício 1, na verdade, vou botar exercício 2 agora lá. Ctrl B, Ctrl C. Ctrl V. Imagine que o IFAL decidiu colocar todos os computadores do campus Palmeira e do campus Arapiraca em uma única rede IP, tá? Então, sabe-se que em Palmeira há 800 computadores e em Arapiraca há 600 computadores. O administrador decidiu utilizar a técnica de subnetting para configuração dos hosts. Aí você determina
o melhor esquema de endereçamento para minimizar o desperdício de endereços IP. Pronto. Agora a gente vai ter que... Já está aí cantado, né? O N perguntou, utiliza o 2 elevado à sétima? Sim, o 2 elevado à sétima é esse bit aqui, né? O primeiro bit é o 2 elevado à sétima, o segundo é o 2 elevado à sexta, o terceiro é o 2 elevado à quinta. Né? Então a gente começa da esquerda para a direita. Aí eu utilizo 128 com 64. Agora, como já foi cantado aí, né? A gente vai precisar utilizar uma rede classe B privada. Então tá aqui os passos, já deixou aqui reservado. Vamos copiar e colar lá. Ctrl V. Escolha o rede class full. A gente viu que, como tem agora 800 mais 600, 1.400 computadores, uma classe C não vai dar conta. Né? Então a gente vai precisar de uma rede classe B. As redes classe B são 172.16.0.0 até 172.31.0.0. Vamos escolher aqui a 18, né? barra 16. Representar a faixa de host em binário. Agora a faixa de host é composta por 16 bits, tá? Então a gente vai 172.18.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 bits agora. Né? Representar a faixa de host em binário. Então, na classe B eu sei que eu posso representar 2 elevado a 16, são 65.536 endereços, sendo 65.534 válidos. Né? Alocar da faixa de host para a faixa subnet até que o desperdício seja mínimo. Agora, pessoal, a gente vai fazer direto, tá? Porque se a gente for fazer aqui, aloquei um, aloquei o segundo, aloquei o terceiro, vai demorar muito. Então a gente vai fazer aqui explicando e aí você assiste o vídeo, tá? Então, ó, quando eu aloco o primeiro bit, vamos representar esses caras aqui todos de vermelho, né? Representa aqui de vermelho. Aloquei o primeiro bit. Quando eu aloco o primeiro bit, né, restam 2 elevado a 15. 2 elevado a 15. Que é igual a 32.768. Menos 2 vai ser igual a 32.766. Mas eu só preciso de 800 mais 600, 1.400. A meta é 1.400. Então, ó, vamos lá. Subneter o segundo. Ctrl C, Ctrl V. Quantos bits sobraram na faixa de host? Vamos lá, quero interatividade aí. Quantos bits sobraram na faixa de host? 14. 14, beleza. Obrigado. Aí 2 elevado a 14 vai dar 16.700. Eita, e agora? 892, 16, 384. Deixa eu ver. 2 elevado a 14. Elevado, rapaz. 16.384. 384, sendo que menos 2 vai dar 16.382, mas a meta é 1.400. E a gente continua, né, o laço for, a repetição, né, aloca mais um. Note, embora seja classe B, não é, parece mais assustador, mas é o mesmo algoritmo, tá? Não tem mistério. 2 elevado a 13, que vai ser igual a 8.192, né? Menos 2 vai ser igual a 8.190, mais a meta, será que ainda está aqui? Não, Ctrl Z. Mais a meta é 1.400. Aloca mais um. Ctrl V. 2 elevado a 12, que é igual a 4.096. Menos 2
vai ser igual a 4.094, mas a meta é 1.400. Estamos chegando perto, né? Aloca mais um. Ctrl C, Ctrl V. Sobraram 11 agora. 2 elevado a 11 é igual a 2.096. Mas a meta é 1.400. Se a gente subnetar mais um, pessoal, obviamente, vocês já perceberam, né? 2 elevado a décima vai ser 1.024. Aqui é 48, na verdade. Menos 2 vai ser 2.046. Né? Se subnetarmos mais um bit, a quantidade de endereços de host não será suficiente. Então, nós subnetamos aqui 5 bits. Não é? Então, se não subnetar mais um, vai passar e não vai ser suficiente. Então, passo 4. Montar a tabela com os índices das sub-redes na primeira coluna e os endereços de rede na segunda coluna. As faixas de endereço de host na terceira coluna e os endereços de podcast na quarta coluna. Claro, essa tabela aqui ela vai ficar com 33 linhas. Não é? Já que a gente optou aqui pelo endereço classe B, ela vai ter 33 linhas. E aí, meu amigo, é um trabalho da moleste para montar um negócio desse. Então, ó, inserir tabela. Nem monta aqui, né, com 32. Deixa eu botar aqui o resto. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aí, arrasta para cá. Índice da subrede. Aí bota aqui SR e vai. Ctrl C. Ctrl V. Aí. 1, 2, 3, 4. A maior que eu já fiz na minha vida foi de 64. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Deu certo? Certinho. Então, a gente sabe, a gente já pode copiar e colar aqui da tabela de cima, né? Esse negócio aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí vai, né? O primeiro endereço de rede é igual ao endereço de rede da rede original. Então a rede que a gente escolheu foi um 72.18.00. Então esse é o primeiro endereço de rede. Vou botar essa galera aqui centralizada. E agora eu sei que eu tenho 2048 endereços por subrede. Não é? E aí, pessoal, com a classe C é muito simples a gente fazer o negócio aqui, né? Mas com a classe B a gente vai precisar de um pouco mais de atenção, tá? Então, a gente tem 2048, não é? Então, 2048 dividido por 256 vai dar 8, tá? Então, ó, 172.18.8.0 é o endereço de rede da segunda subrede, tá? Por quê? 2048 eu vou ter 256 por subrede. Então eu vou precisar 256 quando for 0, 256 quando for 1,
256 quando for 2, 256 quando for 3, 256 quando for 4, 256 quando for 5, quando for 6, quando for 7. Não é? Então, é assim que eu somo. Eu vou ter, vê só, na primeira subrede, eu vou ter, ó, os 256 computadores daqui, 172.16.0.0, eu tenho 256 endereços. Né? Do 0 até o 255. Aqui é o 20, na verdade. Não, 18, né? Optou pelo 18. É 18 mesmo ou foi o 20? 18. Então, ó, vê se tu entende, ó. Até 172.18.0.0 ou .255.255, né? Aqui eu tenho 256 endereços nesse intervalo, tá? Disso aqui até isso aqui eu tenho 256 endereços, né? Aí por subrede são 2048. Aí quando eu tiver aqui também o 1, Ctrl C, Ctrl V. Quando eu tiver o 1 aqui também, eu vou ter mais 256 endereços. Aqui é 0, perdão. 0, 1. Então eu vou ter os 256 endereços de quando o terceiro octeto for 0. Eu vou ter os 256 endereços quando o terceiro octeto for 1. Eu vou ter os 256 endereços quando o terceiro octeto for 2. E assim vai. Não é? Então, a técnica simples para você determinar aqui qual é o valor do terceiro octeto é você dividir a quantidade de endereços de host resultantes por 256. Você sabe que vai ser o valor do terceiro octeto. Tá? Isso na classe B. Quando for na classe A, é a mesma coisa, sendo que no segundo octeto. Tá? Então, ó, ao invés de a gente somar agora no quarto octeto, a gente soma no terceiro octeto. 172.18. 8 com 8, 16.0. Né? 172.16. 16 com 8, 24.0. E aí vai, né? Vamos parar aqui, porque a gente senão vai estourar o tempo. E aí é a mesma técnica, né? O endereço de broadcast da subrede 3 é o endereço de host. O endereço de rede da subrede 2, não é? Menos 1. Então vai ser 172.18.23.255. Sendo que agora, em vez de ser no último octeto, é no terceiro. É simples assim. Tá? Então, ó, qual é o endereço de broadcast da segunda subrede? É o endereço de rede da terceira subrede menos 1. Então vai ser 15.255. Qual é o endereço de broadcast da primeira subrede? É o endereço de rede da segunda subrede menos 1. Então, o menos 1 agora, lembrando, é no terceiro octeto. 7.255. Os endereços de host vai ser a mesma coisa, tá? 172.18.0.1 até 172.18.7.254. 172.18.8.1 até 172.18.15.254. Então note que a única diferença da classe C para a classe B é que eu vou agora fazer as contas no terceiro octeto. Tá? 172.18.16.1 até 172.18.23.254. Para finalizar aqui, né, esse daqui seria 24 com 8, daria 32. Aqui vai ser 172.18.31.255 e aqui 172.18.24.1 até 172.18.20.31.254.
Então, pessoal, o passo aqui é somente esse, né? Você divide a quantidade de endereços de hosts pela quantidade, né, 256. Aí você vai ter a quantidade, vai ter o valor do terceiro octeto. Claro, pessoal, esses existem diversas abordagens que você vai encontrar e essa é uma das que eu adoto, tá? Então você divide a quantidade de endereços de host pela quantidade de endereços na rede classe C. Se fosse na rede classe A, você ia dividir por 65.536, tá? Que é a quantidade de endereços na rede classe B. E aí, como a gente precisa só de 2 subredes, não é? A gente gerou 32, isso aí é só preencher o restante, né? Seguindo a mesma metodologia. A gente só vai precisar dessas 2 primeiras, não é? E as outras ficam para a posteridade aí. Pessoal, 10h43, eu gostaria, se vocês topassem, né? Sei que é pedir demais, mas eu gostaria de demonstrar a utilização de uma subrede, a configuração de uma subrede no enlace do Cisco Packet Tracer. Isso vai demorar mais 10 minutos. Vocês topam? Mais 10 minutinhos? Porque além do vídeo, você também vai poder acompanhar aqui e já fica um exemplo dessa configuração. A gente pode seguir mais 10 minutos, prometo que não passa de 10 minutos. Então, vamos lá, 10 minutinhos, né? Muito obrigado aí pela compreensão de vocês. Então, ó, no Cisco Packet Tracer, né? Estou com ele aqui, já abri, tá? Então, lá no vídeo tem a configuração do interface Fast Ethernet. Aqui a gente vai ver a configuração de interface serial, tá? Então, já abri o Cisco Packet Tracer, cliquei aqui em Network Devices e tem Routers. Aí eu vou escolher aqui para o nosso primeiro exemplo o PT Router. Cliquei sobre ele, cliquei na área de trabalho. Lá no vídeo, né, que está na gravação, tem tudo isso explicadinho também. Cliquei aqui novamente, cada vez que eu quero inserir um novo dispositivo, eu clico sobre ele e clico na área de trabalho. Tá? Aí aqui, se a gente apertar, a gente vai vir parar aqui no ambiente de configuração, no ambiente de CLI. Então tem essas coisas lá no vídeo também, tá? Cada dispositivo aqui, dependendo do dispositivo, ele vai ter 4 ou mais abas, tá? A aba config é como se eu estivesse acessando o ambiente web de configuração do dispositivo. A CLI é o Command Line Interface, então aqui que eu consigo digitar os comandos, tá? Então eu estou aqui no router 0 e no router 1. Se, por exemplo, eu quiser mudar o nome do roteador, esse modo de configuração aqui é o modo de configuração não privilegiado. Eu preciso... no celular também, tem essas coisas todas aí. Eu preciso digitar o comando Enable para passar do modo usuário para o modo privilegiado. Tá? E o modo privilegiado eu já consigo configurar alguns parâmetros do roteador, mas não o nome dele, por exemplo. Vamos mudar o nome do roteador? Aí eu boto aqui o comando Configure Terminal e venho para o ambiente de configuração global. Esse é o nome dele. Esse com maior que é o ambiente do usuário, esse é o ambiente privilegiado e esse é o modo de configuração global. Aqui eu consigo digitar o comando Hostname. Vou mudar o nome dele aqui para Alagoas. Alagoas vai ser o nome do primeiro dispositivo. Então, ó, mudei aqui para ele, Alagoas. Note que aqui não mudou o nome, tá? Porque o nome que ele mostra aqui, eu vou alterar aqui, ó, no Display Name. Então eu posso fazer Ctrl C, Ctrl V. E aqui que eu salvo as configurações do roteador. Salvar. Tá? Aí quando você clicar aqui, ó, já mudou o nome para Alagoas. Vamos fazer a mesma coisa aqui para Pernambuco. Então eu posso alterar diretamente aqui também, ó, em vez do comando. Pernambuco, Ctrl C, Ctrl V, Pernambuco, salvei. Quando eu vier aqui, ó, na linha de comando, ele já vai estar com o nome Pernambuco. Quando eu fechar aqui, clicar aqui em cima, ele já muda para Pernambuco. Tá, isso é só para a gente ter o nome aqui dos roteadores, para a gente não ficar com o nome genérico. Agora vamos para a configuração do enlace em si. Então, pessoal, aqui, ó, cliquei aqui na conexão. Aqui você vai ver diversos tipos de raio.
A conexão serial é essa daqui, o que a gente vai usar, a conexão DCE. Cliquei aqui, muda o prompt do mouse para um conector. Clique sobre o roteador, escolha aqui a primeira interface, serial 2.0. Como o cabo é serial, eu tenho que conectar na interface serial, tá? Serial 2.0. Do outro lado, só para diferenciar, eu vou conectar a serial 3.0. Ó, pessoal, como é esse cabo de verdade. Deixa eu mostrar aqui como é esse cabo de verdade para vocês. Ó, Cisco Serial Cable. Então, o cabo serial é esse aqui, ó. Olha só como ele é. Tá vendo? Então, essa interface aqui parece um HDMI, tá? É a que vai para a parte traseira do roteador. É essa daqui. Então, é aqui que eu clico na parte traseira do roteador. Esse daqui eu conecto em outro desse. E vai ter aqui também do outro lado. O primeiro do que eu conectei aqui... Cadê o Cisco PEC3? O primeiro que eu conectei... Cadê você, meu filho? O primeiro lado que eu conectei, tá? É o lado que eu vou configurar a taxa de transmissão. Diferentemente dos cabos Ethernet, né? As velocidades de Ethernet são 10 megabits por segundo, Fast Ethernet 100 megabits por segundo, Gigabit Ethernet 1000 gigabits por segundo, 10 gigabit Ethernet 10 gigabits por segundo. Já é pré-configurada da tecnologia Ethernet. No cabo serial eu tenho que dizer qual é a taxa de transmissão que eu quero. Então ele tem um nível de customização melhor, tá? O serial. Então eu vou chegar aqui, vou na linha de comando aqui. Pessoal, essa conexão aqui é uma chamada conexão ponto a ponto. Eu só vou precisar de 2 endereços, só de 2, tá? Então se a gente chegar aqui, ó, se for somente 2 endereços, rapidíssimo, ó. Cadê a bexiga do arquivo da anotação? Tá aqui. Com 2 endereços, ó. Só preciso de 2 endereços. Só numa conexão ponto a ponto. Conexão ponto a ponto. Só são necessários 2 endereços válidos. Então, se a gente parte aqui, ó, de uma rede, vamos imaginar que esse roteador agora é na internet, tá? Não é mais endereço privado. Então a gente parte de uma classe C, né? A gente vai parar em barra 30, tá? Em barra 30. Porque barra 30 sobram 2 bits na faixa de host, 2 elevado ao quadrado menos 2 vai ser igual a 2 endereços válidos. Aí aqui, ó, só para a gente representar isso, a gente vai ter aqui, ó, 201.0.10.0, 201.0.10.3 e os endereços de host, Ctrl X, Ctrl V, vão ser o 201.0.10.1 e o 201.0.10.2. Ou seja, no enlace ponto a ponto eu tenho 0 endereços de desperdício. Tá? Então é subrede 1, claro, aqui eu vou ter, né, subnet tem 6 bits, eu vou ter 32, que nem no caso anterior, mas só preciso de uma subrede aqui nesse momento. Então só vou representar a primeira. Tá? Aqui é o índice da subrede. Né, endereço de rede, endereço de broadcast, aquela coisa toda, e endereços de host. Tá? Então, note que nesse caso, nos enlaces ponto a ponto, eu tenho desperdício 0, porque eu só vou precisar de 2 endereços. Aí eu vou configurar o primeiro endereço, eu vou configurar no primeiro roteador, 201.10.0.1, 201.0.10.1. Então, chego aqui nele, estou no ambiente privilegiado, vou para o ambiente de configuração global e entro na interface serial. Lembra que o índice dela é o 2/0,
Ó, 2/0. Você pode botar o mouse em cima que ele vai mostrar, ó, 2/0 e 3/0. No roteador Lagoas, o 2/0 foi que eu conectei. Então, ó, 2/0. E coloco o IP aqui com o comando IP address 201.10.0.1. E o segundo parâmetro que eu coloco é a máscara, 255, 255, 255, 252. O /30, pessoal, na representação decimal pontuada, o /30, vocês podem ver, conferir, ó, vai ser igual a 255, 255, 255.252. Porque 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 vai dar igual a 252. Tá? Então esse é o valor na anotação decimal pontuada. Ele aqui ele não aceita a anotação CIDR. Tá? Então depois essa interface ela vem desligada e aí a gente habilita a interface com o comando no shutdown. E aqui, como essa é a interface DCE, onde eu configuro a taxa, eu vou configurar com o comando clock rate. E aí, se eu interrogo, ele mostra todas as possibilidades de taxa de transmissão, desde 1200, 1.2K até 4 MB. Eu vou colocar aqui a maior taxa de transmissão, que é 4 milhões. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Então isso termina a configuração. Agora eu vou no roteador Pernambuco e faço a mesma coisa. Vou no roteador Pernambuco e configuro o segundo endereço IP válido na interface serial 3.0. Ó, Pernambuco foi na 3.0. Entro no modo de configuração, configure terminal, modo de configuração global. Entro na interface serial 3/0. E com o comando IP address, endereço IP, eu configuro 201. Qual foi mesmo, rapaz? Será que eu digitei certo lá em Alagoas? Deixa eu ver. 201.10.0.2. .10.0.2. E a máscara 255, 255, 255.232. No shutdown, os LEDs ficaram verdes. Quer dizer que esse link está funcionando. Aí eu posso salvar as configurações, salvar e pronto, já está tudo salvo. E aqui para salvar, né, o arquivo, isso é que nem salvar agora no editor de texto. Né? Salvar como? Você salva essa sua configuração aqui para poder abrir depois. Então eu vou salvar aqui no meu diretório IFAL, no diretório 2021, em introdução a redes de computadores, vou colocar aqui Cisco, uma pasta. E vou colocar aqui enlace ponto a ponto serial. Salvar. Pronto. Isso tudo está explicado bem devagarinho lá no vídeo, tá? Eu só queria fazer uma vez com vocês, em vez de demorar 10, demorei 15 minutos, porque tive que explicar ainda o /30. Tá? Como aqui eu só preciso de 2 endereços, só 2, não vai ter mais nenhum computador conectado a essa subrede. Essa subrede aqui, você pode botar um texto também, uma anotação. Ó, essa subrede aqui é a subrede 1. Não vai ter mais nenhum dispositivo conectado nessa subrede. E assim que você sabe que o enlace está funcionando, os LEDs ficaram verdes. Tá? Então tem toda a explicação, mais calma, lá no arquivo de anotações. Como estourou o horário, né, eu vou ficar sem fazer a chamada, deixa eu parar aqui o vídeo.